2020 foi um ano esquisito, né? Estranho. Tava parando pra pensar aqui e apesar dos apesares, e muitos apesares, foi um ano que rolou muita coisa massa comigo, que eu aprendi coisa pra caralho, desaprendi coisa pra caralho. Eu consegui alcançar uma ou outra meta que eu tinha estipulado no começo do ano, e apesar de não ter alcançado muitas outras, isso pode dar tipo uma sensação de fracasso, de você não progrediu. E eu fiz até bastante coisa, cara. Eu fiz até bastante coisa. E eu sei disso porque no começo do ano eu peguei uma folha em branco e comecei a desenhar tipo um jardim, uma árvore. E aí cada coisinha, mesmo se for pequena, que eu fui fazendo e fazendo ao longo do ano, eu fui colocando uma flor, uma folha, fui completando. E aí, tipo, se não fosse isso, eu ia ficar achando que eu, não fiz meus planos e tal, e pronto, foi isso. Só que por ter essa representação visual e gráfica mesmo aí dos trem que eu fiz, eu consigo olhar pra trás e ficar um pouquinho orgulhoso de mim. Eu decidi fazer um top 3 aí de algumas coisas massas. Então, top 3 mestres, pessoas que eu descobri esse ano e que foram professores de verdade pra mim, mesmo não sendo a proximidade direta, mas pelo que eles mesmos disponibilizam aí na internet, são mestres mesmo, com quem eu aprendi coisas muito importantes mesmo, que eu vou levar pra minha vida inteira, que contribuíram pra eu viver melhor, pensar melhor, sentir melhor, me tornar um ser humano um pouquinho menos pior. Então, primeiro, Swami Sarvipriyananda. Ele é um monge Ramakrishna, ele é mestre de Advaita Vedanta e ele fala de espiritualidade, consciência, filosofia da mente. Tem muita palestra foda dele por aí. Eu estou estudando o Bhagavad Gita com ele e vocês encontram o podcast Vedanta Talks, em que ele vai comentando verso a verso. Eu nem tenho palavras para descrever quão magnífico que é. Se você quiser uma recomendação de uma coisa para ver dele, eu recomendo essa palestra dele sobre 3 grandes poderes da mente. Fantástica. Dr. Andrew Huberman, neurobiólogo, ele pesquisa sobre o estresse, o sono e a calma. E com ele eu aprendi coisas fodas sobre a fisiologia da ansiedade, do estresse, sobretudo técnicas práticas para lidar com isso. Grande professor Tiago Amorim, indicação do meu grande amigo Rafa. Eu virei fã do Tiago Amorim, cara. Ele é professor de filosofia, ele é focado em antropologia filosófica. E eu aprendi demais sobre amor, sobre amar, sobre relacionar, sobre ser gente de verdade. Se você quiser ver algo assim, foda, acompanhe o curso Erro de Narciso no YouTube. E eu preciso fazer essa menção honrosa a esse casalzão da porra aqui, que me abriu os olhos para muita coisa sobre mulheres, sobre prazer, sobre sexo, sobre relacionamento. 10 já, confiram aí, vocês não vão se arrepender. Top 3 coisas massas aí que eu consumi, que eu li, que eu assisti. Em primeiro lugar, Irmãos Karamazov. Puta que me pariu, não é à toa que essa porra é um clássico. Eu arrisco dizer que é a melhor coisa que eu já li na vida. E aliás, eu tô lendo ainda porque eu não terminei. E se eu tivesse que escolher um livro para levar para o deserto, eu levaria a Bíblia. Mas se eu pudesse levar 2, desculpa aí Douglas Adams, mas seria Irmãos Karamazov. O Gambito da Rainha, porra, que série fantástica, muito atenciosa assim nos detalhes, principalmente para quem gosta muito de xadrez como eu. E também não é à toa, né, já que contou com Kasparov como consultor. E o mais massa é como a direção conseguiu fazer de jogos de xadrez uma coisa empolgante. Confira aí também essa porra, muito bom. The Good Place, porra, me apaixonei com essa série, assim, eu maratonei ela. Adorei ter visto esse ano aí. Top 3 lições que eu aprendi esse ano. Em primeiríssimo lugar, o quanto o pensamento é muito limitado. David Hume estava certo quando ele fala que a razão é escrava das paixões. Eu sempre fui um cara que sempre deu muita primazia para a razão e esse ano eu senti muita coisa na pele. Eu percebi que é isso, cara. A ideia do mar não te deixa molhado. Mais importante do que conhecer é ser, mais importante do que saber é vivenciar. Segunda lição, respiração. Eu tenho uma puta síndrome de impostor e eu sempre suspeito das coisas que eu acho que eu sei, mas porra, uma das coisas que eu sempre achei que eu soubesse era respirar. Caralho, pelo menos respirar eu sei. Pois é, esse ano eu descobri que eu não sabia, não. Cara, é bem mais do que isso. Eu aprendi muita coisa sobre respiração, a ligação entre respiração e nossos estados emocionais, técnicas de respiração, tolerância de dióxido de carbono, segurar o ar, usar as partes do corpo certas do sistema respiratório, principalmente respirar com diafragma, sem mexer o peito, subir os ombros. E eu comecei a dar um puta valor para isso, já que respirar é algo que a gente vai estar fazendo sempre, independente do que estejamos vivendo, nos piores e nos melhores momentos. Então, respirar bem é fundamental para viver bem, e respirar mal fode tudo. O Swami Vivekananda ele dizia que a diferença entre homens comuns e grandes homens é o grau de concentração. E eu aprendi que paciência é a mãe de todas as virtudes. Ser paciente e ser forte é a mesma coisa. Não que eu seja um monge, né? Eu não disse que eu aprendi a ser paciente e calmo, quem dera. Mas eu aprendi o valor da paciência e isso se tornou uma das minhas metas de vida, ser cada vez mais paciente.
top 3, uns trem legal que eu acho que eu fiz esse ano aí, 2020. Aí vou botar aí nos próximos stories.